Para você que ainda não me conhece, meu nome é Hélio Correia, eu sou um estudioso das Escrituras Sagradas e nós vamos falar hoje a respeito de uma parábola de Jesus que você conhece muito bem. Se você não conhece, terá prazer em conhecer, eu tenho absoluta certeza disso. É a parábola do bom samaritano e nós vamos entender o que esta parábola que Jesus contou de fato quer dizer. E essa parábola encontra-se no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 30. E fala o seguinte: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, curou ou tratou das suas feridas, aplicando óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. E aí, Jesus lança uma pergunta a pessoa que lhe havia feito o questionamento: devemos amar ao próximo, mas quem é o meu próximo? E Jesus pergunta para essa pessoa, para esse personagem: qual desses 3 lhe parece ser o próximo? E aquela pessoa responde: o que tratou das feridas, o que cuidou dele, o samaritano. E Jesus acaba com chave de ouro dizendo: vai e procede tu de igual modo. Então, pessoal, normalmente quando esse texto é lido em algum evento, em alguma igreja, em algum culto, em algum lugar, as pessoas normalmente tendem a acusar o sacerdote e o levita por falta de amor ao próximo, aquele que estava caído ali, semi-morto, não é? Muito bem, eu quero chamar a atenção para vocês e ler com vocês no livro de Levítico, no capítulo 21, no verso 1, diz o seguinte: isso aqui são as leis que Deus deu a Moisés para que o povo obedecesse e cumprisse, né? Então fala o seguinte: disse o Senhor Deus a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Isso valia também para os levitas. Então, pessoal, o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é o seguinte: quando o sacerdote ele deixa de prestar socorro àquela pessoa que estava semi-morta, e Jesus faz questão de deixar isso bastante claro nesta parábola, ele não estava deixando de exercer o amor por uma pessoa, ele estava obedecendo a lei. E a lei mandava que ele não se aproximasse de um cadáver. Ora, aquele homem estava semi-morto. Como é que ele poderia descobrir se o homem estava vivo ou morto? Ele teria que se aproximar. Se ele se aproxima, ele está desobedecendo uma lei estabelecida pelo próprio Deus. Ele faz o quê? Ele e o levita passa de largo, passa ao longe. O samaritano era um povo que não falava com o judeu, portanto não tinha obrigação de obedecer essas leis.
e fez o que o seu coração mandava. Aproximou-se daquele homem, porque sentiu compaixão dele, né? O texto fala que ele compadeceu-se daquela pessoa e chegou-se a ele. Quando ele faz isso, ele observa que o homem não estava morto, que ele estava semi-morto, estava desmaiado. E aí ele cuida das feridas, o põe no animal, e aí é como está explícito nesse texto. Muito bem, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é o seguinte: vamos observar agora o que diz Mateus capítulo 5, verso 17. Fala o seguinte, palavras de Jesus: não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Pessoal, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Jesus fala que ele não veio acabar com a lei. Ora, havia uma lei que determinava que o sacerdote não se aproximasse de um morto. Então Jesus, quando fala que o samaritano agiu certo, isso mesmo está exposto aqui no livro de Lucas, né? No capítulo 10, a partir do verso 25. Fala assim: e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus em prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A isto respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou, na verdade, a Jesus: quem é o meu próximo? E aí, pessoal, o que eu quero chamar a atenção é o verso 26 deste capítulo 10 do livro de Lucas, onde Jesus fala: que está escrito na lei? Como interpretas? Então, veja, quando Jesus fala em Mateus 5, 17, que ele veio dar o real sentido à lei, e ele pergunta para essa pessoa como ele interpreta a lei, está absolutamente claro aqui para nós que nós devemos colocar sempre como regra primordial, primária, principal, enfim, o amor, gente. O amor é a coisa mais importante sempre. Sempre, sempre, sempre. Em 1 Coríntios 13 a gente lê lá: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um sino que retine e tal. No final, permanecerão a fé, a esperança e o amor. Estes três: fé, esperança e amor. Porém, o maior destes é o amor. Gente, Deus é amor. Gente, é necessário que a gente entenda que o amor, ele pode mudar o mundo. Ele pode mudar o mundo. Mas, pessoal, precisa começar em nós. Nós precisamos começar essa mudança, esse reboliço, essa metamorfose para o mundo. Tem que sair do nosso interior para o exterior. Eu não posso depender de que alguém faça alguma coisa por mim para eu depois retribuir. Mas eu preciso me esforçar para andar segundo o que determina a Escritura Sagrada. Eu preciso fazer isso. Então, o que eu aprendo, e de novo eu falo para vocês, o intuito desse canal é expandir o conhecimento, expandir o amor, expandir a maneira de pensar e, sobretudo, pessoal, levar você que está aí me vendo a praticar o amor. Por si, pelo próximo, a Deus, sempre. O amor, o amor, o amor. Isso é o mais importante sempre. A historinha de hoje eu não conhecia, ouvi há muito pouco tempo, mas achei muitíssimo interessante.
E é a história de uma criança, de uma menininha, que pergunta para o pai: pai, de que tamanho é Deus? E aí o pai fica assim naquela chamada saia justa, né? Como é que eu vou responder para minha filha isso? E aí ele vê passando lá em cima um avião. E aí ele fala para a criança: filha, que tamanho é aquele avião? E aí a criança olha para o alto e faz assim com o dedinho, e o avião, pela altura que está, pela distância que está, parece muito pequeno. E aí ela fala: é desse tamanho, pai. E aí ele pega a filha, põe no carro, vai ao aeroporto, e aí ele mostra do aeroporto pela vidraça: filha, que tamanho é aquele avião? Caramba, pai, aquele avião é muito grande, é enorme, pai. E ele fala: pois é, filha, esse avião é aquele avião que você observou naquela hora que eu te perguntei. Aquele que estava voando, que parecia muito pequeno, é exatamente esse aqui. E a lição, filha, é que Deus é como esse avião. Quanto mais perto ele está de nós, maior nós sentimos a presença dele. E quanto mais distante nós estivermos dele, porque na verdade não é Deus quem se afasta de nós, mas nós é que nos afastamos dele. Então, quanto mais distante nós estivermos dele, menor ele parecerá. Mas a vontade de Deus, sem dúvida nenhuma, é estar presente na nossa vida ali, próximo de nós e nos ajudando, nos amparando, nos abençoando, nos amando. Então, pessoal, vamos pensar nisso, vamos lembrar dessa parábola do bom samaritano, vamos lembrar dessa historinha da menina comparando o avião lá em cima com o avião no aeroporto, e vamos nos achegar mais a Deus. Detalhe, eu tenho 2 heróis bíblicos, Paulo e Moisés, e tenho uma pessoa aqui no mundo, tem algumas pessoas aqui que eu admiro naturalmente, mas eu tenho uma pessoa em especial aqui que eu admiro muito, por uma questão de não ter falado com ele, não vou falar o nome dele aqui, mas é um homem fantástico, que eu também me miro no exemplo dele para poder prosseguir a minha vida aqui. E esse homem fala uma coisa muito interessante, e eu absorvi isso para minha vida. Ele fala: Deus abençoa pessoas usando pessoas. Então, se você amar a quem está próximo de você, se você amar ao seu irmão, se você amar ao seu companheiro de trabalho, se você ajudar o seu parente, se você fizer alguma coisa pelo seu vizinho, pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe, por aquela pessoa que de alguma maneira tem alguma necessidade, mesmo que não seja financeira, carência afetiva, ou pode ser... enfim, não importa. O importante é que você pode abençoar essa pessoa com a sua vida. Através de uma palavra, através do ombro amigo, através de uma doação em dinheiro, através de qualquer coisa, gente. O importante é que a gente passe a amar a Deus de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento, e a gente faz isso quando a gente ama o nosso próximo, porque todos somos criados à imagem e semelhança de Deus. Se você ama o seu irmão, você ama a Deus. Sigamos praticando o amor. Vida, saúde e paz. Em tempo, se você foi tocado por esse vídeo, se Deus falou com você, se você achou que essa história faz sentido para você, compartilhe esse vídeo, compartilhe com uma pessoa amiga, com uma pessoa que você sabe que precisa de uma palavra como essa. Me ajude, deixa aí o seu like, o seu joinha, faça um comentário, enfim, me ajude, por favor, para que eu possa levar outras mensagens, alcançar outras pessoas, para que esse canal possa crescer e para que a gente possa, juntos, ajudar as pessoas a praticarem o amor. Obrigado a todos, vida, saúde e paz.